deixa eu reformular isso aí, até para não te colocar na posição. Não foi a minha pretensão buscar uma solução. É porque talvez eu não tenha sido o que eu pensei, eu não consegui externar. Nós vivemos um período de 64 a 85, um período turbulento, importante para a nação, que saímos bem dele, né? Só que quando a gente começa, e aí pelo o ponto alto da nossa conversa aqui, da nossa intenção, é proteger os interesses da nação, né? Então, de 64 a 85, isso foi feito pelas Forças Armadas. E aí depois entra num período na República, o período democrático e tal, e nós tivemos uma condução, tivemos um presidente já que caiu logo após esse período, que foi o Collor. Depois nós tivemos o governo do PSDB, o Fernando Henrique, né? Itamar, e depois veio Fernando Henrique. 8 anos, depois mais 8 anos do PT com Lula. Depois veio a Dilma, e, e aí o senhor já explanou a linha de pensamento deles, a forma como eles acreditam, a forma como eles estruturaram a parte cultural, a parte de comunicação, tudo isso. Por que eu falei da segurança pública? Desse período de 85 até agora, nós tivemos avanços vários, onde foi atacada a parte da família, tudo isso que o senhor explanou para a gente aqui, eu aprendi com o senhor aqui, escutei tudo que o senhor colocou. E principalmente também, o braço armado hoje, dessa luta armada que foi lá em 64, 85, é gigantesco. A polícia do Rio de Janeiro, ela luta com um braço armado gigantesco, que envolve negócios ilícitos, mas também envolve ideologia. Que esse braço armado elege político. Quando você tem, experimenta o senhor se candidatar e vai fazer campanha no Rio de Janeiro, e só tem 1/3 do Rio de Janeiro para fazer campanha, porque 2/3 está tomado por território onde tem um braço armado ali que confronta o Estado. Então, tudo isso também não faz parte dessa reação ao que foi feito lá atrás. E aí nós temos a política dominando, talvez o judiciário também, né? Porque a política é o poder executivo, né? Aí tem o judiciário e tem o legislativo. Nós tivemos um avanço social, ou melhor, uma falta de avanço social que deixou a população vulnerável a várias formas de crime, seja do colarinho branco, seja o tráfico de drogas, o crime armado ali, roubo e tal. Hoje, essa luta armada, essas questões ideológicas, não está muito mais estruturado do que foi lá atrás, a ponto de ter um braço que é a organização criminosa fortíssimo e que também é usado por esse grupo político que domina o nosso país, que atrapalha o nosso progresso, que atrapalha os nossos negócios, que atrapalha a nossa capacidade de defesa, que vai deixar a nossa Amazônia em ameaça. Em questão de. Se você for levar para o campo político ideológico, preparação para a luta armada, preparação, eles não têm. Que eles possam vir a usar crime organizado como braço armado, eu acredito que sim. Porque o Fórum de São Paulo mistura partido político com anarco-guerrilha. E tem ligações da anarco-guerrilha, particularmente na Colômbia, isso é muito visível, né? Então, que isso pode acontecer, sim, mas não que eles estejam preparados para isso daí. O que acontece, por que nós chegamos a esse ponto? Porque quando houve o combate à luta armada política e ideológica em 64, o mal foi cortado na raiz. O Brasil queria a redemocratização, o regime militar concedeu a redemocratização. Chegaram ao poder, né? Primeiro Sarney, depois foi chegou à esquerda. No Rio de Janeiro, chegou quem? Leonel Brizola. Com o Leonel Brizola, a polícia começou a ser cerceada na sua liberdade de atuação nas comunidades ou favelas, etc. E outra coisa, houve no Rio de Janeiro principalmente, uma ocupação urbana muito desordenada. Você, quando chega no Rio de Janeiro de avião, que você olha ali aquela Baixada Fluminense, aquela Avenida Brasil, você olha assim, isso aqui é impossível.
de conseguir dar segurança para isso aqui. São verdadeiros labirintos. Então, para resolver esse problema, é muito difícil. Porque você faz uma atuação no Morro do Alemão, depois vai embora. Faz uma atuação, uma intervenção no Rio de Janeiro, depois sai e volta tudo. Tá certo? Você tem que, digamos assim, neutralizar essa gente cortando os recursos que chegam para eles. Agora, o poder deles é tão grande que eles já se tornaram uma ameaça à soberania nacional. Nós temos ameaças externas que são muito mais potenciais do que imediatas, né? Mas nós temos uma ameaça interna que essa é imediata. O poder do crime organizado, ele pode transformar o Brasil num estado falido. O Rio de Janeiro, eu já não tenho minhas dúvidas se já não é um estado falido. Porque eu tenho minhas dúvidas se ali, ou melhor, eu imagino quantos ali que vão se eleger deputados estaduais, ou até mais coisas dentro do Estado do Rio, que não estejam financiados pelo crime organizado. O que é uma ameaça à soberania nacional. Então, não tenha dúvida. Dar a solução para isso daí, eu não sei. Por quê? Porque deixaram a semente ruim crescer demais. E agora é igual um câncer. O câncer deu metástase. Então, é uma luta que, por isso é que eu digo, tinha que ter, desde o governo federal, uma estrutura voltada ao combate ao crime organizado. E essa estrutura teria que estar amparada numa lei especial. Pensando até, talvez, em pena de morte. Olha, a gente tem que pensar fora da caixa, pô. Porque dentro da caixa não dá mais para resolver esse problema. Ou tem uma lei especial, tá? Uma lei que você possa atuar rapidamente e cortar as cabeças o mais rápido possível. Você pega um grande chefe desses de organização criminosa e vê para quê, pô? Para que ele está vivendo? Então, essa organização essa organização seria, na área operacional, já embaixo, seria com equipes ou divisões mistas. Aí teria Polícia Federal, teria PM, teria Bombeiro, teria... Semelhante ao que eram os departamentos de operações de inteligência. Não fazendo aquilo que, por acaso, tenha sido feito, que extrapolou o que seja os direitos humanos, amparado pelos direitos humanos. Tortura, sem chegar a esse ponto, mas com uma liberdade que essa legislação lhes iria dar, uma liberdade de ação para atuar no combate ao crime organizado. E agora é com violência também, meu amigo. Não pensem que vão resolver esse problema com luva de pelica. Vamos deixar de mimimi e vamos botar o pé no chão. Basta a gente ver os vídeos que fazem nessas comunidades. Aquilo ali é a vida de animais. Eles têm que ser tratados, tá certo? Com a o devido rigor e, se for o caso, no combate, até com violência. Mas não é violência de tortura, nada disso, não. Eu estou falando da violência, é o tiro, tá certo? A tal da isenção, como é que tem até um nome, o cara que atirou em defesa própria numa operação militar dessa, isenção de... É excludente, né? Excludente de ilicitude. Então, é uma lei que vai amparar a atuar com maior rigor e, em certos casos, com a violência no limite que o Estado pode fazer, que o Estado tem o monopólio da violência. Então, se for ter que atuar com violência, que atue com violência. Mas, uma vez o cidadão sendo preso, acabou a violência. Ali é o trato do cidadão, só que ele vai ser tratado pela lei de uma forma muito mais rápida, ágil e rigorosa do que seria atualmente.